Olá, professor. Estou regravando esse vídeo aqui por conta da resolução do vídeo anterior, que acabou saindo um pouco alta. Acredito que tenha sido por conta do monitor que eu estava usando no meu computador. Nesse momento eu estou gravando no notebook agora. E com esse vídeo aqui, gostaria de te agradecer a oportunidade de realizar essa atividade extra e te apresentar também o que foi realizado, dado a atividade que você me passou. No caso, eu criei um banco no Neo4j que possui dois tipos de vértices ou nódulos. O primeiro chamado professores, que possui nome e departamento. O segundo chamado estudante, que possui nome e o curso do estudante. Bom, entre esses dois tipos de nódulos que foram criados, vértices que foram criados, eu tenho 5 estudantes e 3 professores. Bom, o relacionamento entre eles. Eu criei 3 tipos de relacionamento: o lecionou, o de compartilhou o material e o de orientação de projeto. E existe um relacionamento entre os alunos que é o de amizade. Então acabam sendo 4 relacionamentos corrigindo: 3 entre professor e estudante e um entre os próprios estudantes. E aqui embaixo eu tenho algumas consultas que foram realizadas para conseguir visualizar o banco que foi criado. Claro que esse script aqui eu vou disponibilizar ele na descrição do vídeo e também eu já te enviei ele com o link do outro vídeo, mas eu vou reenviar ele com o link desse vídeo aqui também na mensagem. E bom, seguindo agora para o banco, aqui a gente tem o banco já criado. Eu só apliquei as consultas, ele já foi criado no outro vídeo, então no outro vídeo ele já aparecia criado também, só tinha aqui embaixo um histórico, né, da criação dele. Mas a primeira consulta que a gente tem aqui é para conseguir visualizar os estudantes, né, os vértices de estudante que nós temos. E é claro que nessa consulta ele já acabou retornando a nossa relação entre esses vértices. Aqui a gente tem 2 vértices que não têm relação nenhuma e 3 vértices que possuem relações. No caso, os estudantes eu criei com base nos meus colegas de sala, né? Então aqui nós temos o Caio, a Melissa, o João e o Thiago e eu, que estou aqui. Aqui nesses 3 a gente consegue visualizar um relacionamento de amizade, onde todos aqui nesse círculo são amizade de todos. E os 2 aqui acabam sendo um pouco excluídos. Seguindo a mesma linha, a gente tem uma consulta para visualizar o vértice dos professores. Então aqui nós temos 3 professores criados: o Matheus, a Maria e o Lucas. Nessa consulta aqui, a gente tem um retorno do banco completo, então os professores ou os estudantes e os professores ou os estudantes, e retornar o relacionamento entre eles. Então a gente tem a consulta de todos os nossos vértices e o relacionamento entre eles, o que acaba retornando o nosso banco inteiro, né? A gente consegue ver aqui o professor que compartilhou o material, o professor que lecionou, o professor que orientou, a mesma coisa, o professor que orientou aqui e que lecionou, no caso, o professor que compartilhou o material. Então a gente consegue ver toda a nossa rede do banco aqui criada. Aqui em cima a gente tem uma consulta apenas para retornar os relacionamentos. Os professores que tiveram um relacionamento de lecionar ou orientar. Acaba aparecendo os 3 porque todos os 3 têm pelo menos um desses 2 relacionamentos com os 5 alunos, então ele acaba retornando os 3 professores, mas a gente consegue ver aqui que não possui o relacionamento compartilhou. Aqui a gente só tem o relacionamento orientou ou lecionou. No caso, no caso do Matheus aqui acaba aparecendo sim, corrigindo. Mas é por conta disso, porque todos os professores possuem pelo menos esses 2 relacionamentos entre os 5 alunos.
Essa outra consulta aqui a gente consegue visualizar a rede de amigos, então ela retorna apenas os vértices que possuem um relacionamento de amizade, e é claro que o seu relacionamento, né, entre eles. Então, os que são amigos, aqui nós temos o estudante A, que é amigo do estudante B, onde o nome do estudante A é diferente do nome do estudante B. E assim a gente consegue retornar nossa rede de amigos entre os estudantes. Acabei clicando aqui para puxar o resto dos vértices e apareceu dos professores ligados ao Caio. Aqui nessa consulta a gente tem uma consulta específica para visualizar o relacionamento e com quem existe o relacionamento do professor Matheus Dias. Então a gente consegue ver todo o relacionamento do professor com os alunos e que tipo de relacionamento foi esse. Se a gente alterar aqui, a gente tem uma consulta específica para os professores, então poderia ser a professora Maria. E a gente veria o relacionamento dela com os alunos e com quais alunos foram esses. E se fosse com o professor Lucas, a mesma coisa. Então a gente consegue ter a visualização do relacionamento dos professores com os alunos e com quais alunos e quais alunos foram esses. Deixar aqui como estava. Pronto. Bom, e aqui nessa última consulta a gente consegue visualizar quais professores orientaram os alunos que não eram do departamento dele. Então aqui a gente consegue visualizar que o professor Matheus, ele é do departamento de engenharia de software, mas o Felipe ele é do curso de matemática. E o professor Matheus orientou o Felipe. Claro que aparecem os outros relacionamentos aqui de compartilhar o material ou de lecionar. Não aparece apenas o relacionamento que a gente está filtrando, mas a consulta em si retorna à rede de acordo com o relacionamento que a gente está filtrando. Então, a gente consegue visualizar aqui apenas os professores que orientaram alunos que não são do mesmo departamento que o dele. Se a gente mudar essa consulta aqui, colocando igual, o retorno que a gente teria seria desse aqui. Aqui ele está mostrando num formato de tabela, porque eu estou pedindo para retornar os atributos. Mas se eu copiar essa consulta aqui e pedir para voltar fazer um retorno em nódulos, então eu retornar apenas o meu P, o meu R e o meu E, eu vou ter esse relacionamento, esse link aqui entre o Lucas Alberto, que orientou o Thiago, e eles são do mesmo departamento e curso, né? Curso, SI, departamento, SI. E aqui ela é a visualização dos atributos, né, da tabela desse relacionamento aqui embaixo. Então eles possuem a mesma consulta, a diferença é o retorno, né? Aqui essas duas consultas aqui. Bom, foi uma atividade rápida, mas importante para entender bem a forma como o Neo4j ele se comporta e como a gente pode explorar a criação de documentos e documentos não, né? Porque é um banco orientado a grafos, mas explorar como que se comporta, como que o banco se comporta ao você criar os nódulos, né, os vértices e definir as arestas, o relacionamento entre esses vértices. E assim ver toda a rede neural que ela vai se formando, que eu particularmente achei bem interessante, né? O ideal futuramente seria, claro que expandir essa rede com mais alunos, mais professores, mais relacionamentos, e assim a gente consegue mapear, né, criar uma rede mesmo muito extensa, seguindo essa linha de rede universitária, né, banco social da PUC. A gente tem um banco social aqui, né? Bom, é isso, eu agradeço a oportunidade de realizar essa tarefa, a sua disponibilidade também e atenção no chat do Canvas.